E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alessandro, seu professor de matemática, e nossas aulas a partir de hoje serão direcionadas aos alunos do 6º ano. E para começar as nossas aulas, hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante para vocês que acabaram de fazer essa transição lá do 5º ano para o 6º ano, ou seja, agora vocês estão no Fundamental 2. Hoje nós vamos falar de números naturais, né? Do conjunto dos números naturais. O que seriam esses números naturais? Para que servem esses números naturais? Por que eles surgiram? Então a gente precisa entender bem isso aí para que a gente consiga lidar com essa disciplina tranquilamente. Pessoal, imagine só você viver numa sociedade que não tem números. Então era o que acontecia antigamente, lá antes de Cristo. Os povos não tinham como fazer contagem. Professor, será como que eles faziam para saber, por exemplo, se eu tenho uma criação de ovelhas, como que ele ia saber quantas ovelhas ele tinha? No caso do pessoal lá atrás, eles usavam ou pedras, ou ossos, ou marcava, mas não era com os algarismos, né? Eles só faziam a marcação. Ou seja, se a pessoa tivesse 500 ovelhas, por exemplo, ele teria que guardar 500 pedras. Olha a dificuldade. Então, os números naturais, eles surgiram pela necessidade natural que a gente tem de contar. Não é assim? Na sociedade, a gente usa os números naturais o tempo inteiro. E aí a gente precisa entender. Na matemática, os números que a gente usa, eles foram divididos, né, em conjuntos. Então, a nossa aula hoje vai ser especificamente sobre o conjunto dos números naturais. Então, vocês poderiam me perguntar, professor, então quais são os números naturais? O que a gente aprende naturalmente desde criancinha, né? O pai e a mãe da gente já ensina a gente a contar. Vai lá, 1, 2, 3. Então, são os números naturais. Só que além do 1, 2, 3, na verdade, o conjunto dos números naturais começa com o número 0 e vai seguindo infinitamente. Ele não tem fim. 0, 1, 2, 3, 4, 5. O que você conseguir contar está nos números naturais. Pessoal, os números naturais, eles são todos positivos. Não trabalhamos com números negativos nos números naturais. E tem algo mais. Além dos números, eles são todos positivos, eles não aparecem geralmente na forma fracionária, ou ele não aparece nas formas decimais. Então a gente costuma dizer que os números naturais ele é infinito positivamente. Tá certo? Tem uma nomenclatura própria para o conjunto dos números naturais. Então, toda vez que eu for representar o conjunto dos números naturais, eu vou usar essa letra que está aparecendo aí para vocês, um N, e vou colocar a igualdade desse conjunto, que vai ser entre chaves, tá? A representação do conjunto tem que ser assim. E eu começo do início, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, e eu coloquei um reticências. Quer dizer que ele vai infinitamente. Você pode escrever a quantidade de número que você quiser. Tranquilo? Então, os números naturais é o mais natural que a gente aprende desde quando a gente começa a contar. Tem algumas observações que eu preciso fazer. Dentro do conjunto dos números naturais, existem alguns subconjuntos. Como assim, professor? Subconjuntos? Sim. Quando eu falo dos números naturais, eu também estou falando de números pares e números ímpar. Professor, existe número par, número ímpar? Sim. Então, os números pares, a gente tem o conceito, que são os múltiplos de 2. Então, tudo que eu multiplico por 2 são números pares e estão no conjunto dos números naturais, tá certo? Então, se eu pedisse, professor, me dê aqui o conjunto dos números pares, naturais pares. Eu poderia representar com a letra P, né, de pares, de números pares, e colocar 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Todos esses números eles são múltiplos de 2. Então, nós estamos falando dos números pares. Professor, além do subconjunto dos números pares, tem outro? Se tem par, tem que ter ímpar. Então, os números dentro do conjunto dos naturais que não são pares são o quê? Números ímpares. Quais seriam eles? 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante.
Tá certo? Então a gente precisa definir bem o que é par e o que é ímpar, porque eu posso pedir para vocês questões que envolvem somente os números pares. Estou falando dos naturais? Claro, mas eu quero os naturais pares ou os naturais ímpares. Tranquilo? Tem mais? Tem mais. O que acontece? Dentro desses números, a gente tem uns números que a gente chama de primos. Professor, números primos? Correto. Qual que é a definição dos números primos? Professor, mas os números primos, eles são naturais? São também. Então, vocês estão vendo, dentro do conjunto dos naturais, a gente consegue vários superconjuntos. Então, vamos entender o que são números primos. Os números primos são aqueles números que só podem ser divididos por um e por ele mesmo. Tá certo? Vamos entender melhor. O número 2, eu consigo dividir ele por quem? Eu consigo dividir por 1, claro, né? Todo número a gente consegue dividir por 1. 2 dividido por 1, 2. Tem outro número que eu consigo dividir o 2, que vai dar um número natural? Não. O 2 só pode ser dividido por 1 e por 2. Então, a partir daí, eu sei que o número 2 é o número primo. E ele é um número par. Inclusive, ele é o único número par que está dentro do conjunto dos números primos, do subconjunto dos números primos. Ficou claro? Vamos aprender mais. Então, eu tenho 2, eu trouxe uma demonstração aqui para vocês. 2, 3, 5, 7, 11. Opa, professor, o número 9. O senhor não colocou. Pessoal, tem que tomar cuidado. Números primos não é a mesma coisa de números ímpares. O número 9, ele pode ser dividido por 3. Então, ele pode ser dividido por 1, por 3 e por ele mesmo. Então, ele fugiu da minha regrinha dos números primos. Então, o número 9 não é primo. Ficou claro? Então, vamos lá. Números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. São infinitos números primos também, tá bom, pessoal? Então, vamos nos atentar a isso aí. Agora, professor, tem uma dúvida quanto ao zero. O zero é par, o zero é ímpar, o zero é neutro. Pessoal, hoje se usa o zero como par. Por quê? A definição do número par são os múltiplos de 2, né? Então, 2 vezes 0 é quanto? 0. Então, 0 se torna um número par. Professor, tem como eu demonstrar esse conjunto dos números naturais sem o número 0? Tem. Na matemática, quando você quer eliminar o zero, você coloca um asterisco. Então, você pode demonstrar o n, né, que é a representação do conjunto dos números naturais, o m maiúsculo, n asterisco. Aí eu começo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, infinitamente. Então, a gente consegue, dentro do conjunto dos naturais, ter outros subconjuntos. Ficou claro? Vamos fazer uma questãozinha aqui na prática, só para a gente ver qual tipo de atividade, de exercício que pode pedir esses conhecimentos do conjunto dos números naturais, que é bem tranquilo, tá certo? Então vamos lá, praticando comigo. Considere os seguintes números naturais. Observa que não tem todos os números naturais, ele escolheu alguns aleatórios. Então, eu tenho o número 4, o número 38, 49, o número 11, 54, 78, 29 e, por fim, o 825. Tá, vamos guardar esses números aí. E vamos ver o que poderia cair a respeito desses números. Por exemplo, na alternativa A, está pedindo assim, ó, quais desses números são pares? Pega seu papel, sua caneta e anota aí para mim. Vou dar um tempinho para vocês, viu? E aí, conseguiu decifrar? Quais desses números são pares? Pessoal, os pares são números que são múltiplos de 2, certo? Então, neste caso aí, ó, quem que a gente tem de par? O número 4 é o primeiro, o número 38, o número 54 e o número 78. São múltiplos e também são divisores por 2. Todos esses números eu consigo dividir por 2, não consigo? Então, é isso. Então, consegui separar os números pares. Ou seja, numa amostra de números naturais, eu consigo separar o que o autor me pede. Fácil? Vamos para mais uma. Quais desses números são ímpares? Pessoal, se eu achei números pares, todo mundo que sobrou lá dentro vai ser número ímpar, porque, pela lógica, eu tenho que ter tirado todos os números pares. Então, sobrou quem? 49, o número 11, o número 29 e o número 825.
Então, esse tipo de atividade que provavelmente vai cair nas questões quando você estiver estudando o conjunto dos números naturais. E, por fim, só mais um detalhe do que a gente falou hoje. Há dentre eles números primos. Quais são? Então, ele quer saber se tem números primos lá e quais são os números primos. Pessoal, olhando aí, tem número primo? Tem, né? Então, se tem números primos, vamos descobrir quais são. 4 é número primo? Não é, professor. 4 dá para dividir por 2, dá para dividir por 4, por 1. 38 é primo? Não mesmo. Também dá por 2, dá por 38, dá por 19, não é primo. Pessoal, os números primos ali dentro são exatamente o número 11 e o número 29. O número 11, se você tentar dividir ele por 1 dá, né, pessoal? Por 1, ok. Por 2, por 3, por 4, você não vai conseguir uma divisão exata, você não vai conseguir um número natural. Então, dentro desses números que apareceu aí para vocês, o número 11 é o meu primeiro número primo. E o meu segundo número primo quem é? O número 29. Tenta dividir o número 29 para vocês verem. Vocês só vão conseguir dividir o 29 por 1 e por ele mesmo. Então, está aí a regra dos números primos, que são números naturais. Pessoal, espero ter conseguido passar para vocês a ideia do conjunto dos números naturais. Esse é o nosso primeiro conjunto. No decorrer das nossas aulas, a gente vai ver outros conjuntos, com números negativos, com números com vírgulas, com números fracionários, mas você tem que ter um entendimento inicial que o conjunto dos números naturais ele é infinito positivamente. Espero vocês na minha próxima aula. Não deixe de acompanhar a gente aqui no canal, tá certo? Um abraço a todos, até a próxima.